noite, Dilamar, tudo bem? Olá, minha querida, tudo bem? E você? Uma satisfação fazer parte desse momento de você encerrando as suas lives maravilhosas, né? Com essa Semana das Mulheres Admiráveis. Parabéns, maravilhoso, viu? Muito obrigada pela Obrigada, honra de ser convidada. obrigada, Dilamar, mulher elegante. Gente, ela não é só uma mulher admirável, ela é uma mulher extraordinária, né, Dilamar? Tem um Querida. evento aí em Rio Verde, né, um evento, esse ano foi a segunda edição, né, das Mulheres Exatamente. Extraordinárias, né, junto com a Isso. Cláudia Citrone, né? Infelizmente foi um dia que eu não pude ir porque eu estava num treinamento, né, no IBC, mas eu queria muito ter ido prestigiar. Gente, foi lindo o evento, maravilhoso, né? Teremos Edilamar, outras oportunidades. com certeza, né? Oi, Neuza. Gente, falaram de Dilamar. Dilamar é uma pessoa que, quando eu a vi entrando para palestrar, né? E ela entrou com toda a energia, né? E aquela coisa gostosa. E eu falei, gente, como ela é alta astral, e como é gostoso a gente ter pessoas e ficar, né, perto de pessoas assim, é maravilhoso, né? Obrigada. E você é psicóloga, né? Treinadora de líderes, palestrante. E também agora tem um programa na rádio, né? Que você está participando, indo lá também, né? Contribuindo, né? Com grandes informações. E é maravilhoso, né, Edilamar? E aí nós vamos falar hoje, gente, sobre um tema, né, que está aqui, como lidar com as nossas emoções em tempo de crise, né? Não só agora, nesse momento desafiador, mas assim, nós passamos por várias crises, né, Edilamar? Nossos relacionamentos, crise financeira, né, e com outras pessoas. Então, assim, crise, né, a palavra em Sempre vai geral. existir. Esse momento está sendo um momento que está sendo muito desafiador e que nós precisamos mais do que nunca trabalhar as nossas emoções, a nossa inteligência emocional, né? E é isso que você vai falar para a gente hoje. Então, fala para a gente como você começou a trabalhar com esse tema maravilhoso, começou a trabalhar com a questão da liderança e a inteligência emocional das pessoas. Então, Flávia, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada de fazer parte dessas mulheres admiráveis que você trouxe, tá? Então, eu sou Edlamar Fagundes, há 34 anos, sou psicóloga clínica, né, estudando sempre o comportamento humano, palestrante, treinadora de líderes, né? Onde a gente trabalha liderança, inteligência emocional, que essa parte comportamental, a gente sabe que ela é a que puxa muito o tapete dos líderes e das pessoas em geral, né? E faço esse programa na rádio, já tem mais de 10 anos que eu participo da 96 FM aqui de Rio Verde, que a gente faz esse programa e que é muito bom, que a gente vê que é uma forma de levar algumas informações para as pessoas, assim como essas ideias das lives, né? E eu falo, Flávia, que a minha missão é transformar as feridas das pessoas em cicatrizes que brilham, para que as pessoas não sejam vítimas, né? Porque todos nós passamos por dificuldades, passamos por problemas. Ontem eu não sei se você estava na live que eu ainda comentei com o pessoal que a vida está sempre assim nos pegando de surpresa. E às vezes ela nos puxa o tapete, né? E eu ainda brinquei, falei, ó, literalmente essa semana ela me derrubou. Eu estou com o olho roxo, porque eu literalmente caí, tomei um tombo, Meu né? Deus! E eu bati com o rosto no muro. Então, né, ainda disse assim, ó, tem situações que às vezes você não tem nem quem te levanta. E que é você que tem que se levantar na vida, né? E perguntarmos, como é que nós estamos com os tombos da vida? Porque a vida nos dá tombos, né? O Que tempo lições todo, que nós verdade. podemos tirar desses tombos da vida? E aí, a minha história é essa, é fazer, né, com que os tombos que a gente leva na vida e fazem cicatrizes, que a gente consiga fazer essas cicatrizes brilhar e nós superarmos, e não ficarmos de vítimas da nossa história. Então, assim, essa é a minha paixão, transformar vidas há 34 anos. O ano passado, eu sempre tive um sonho de desenvolver um trabalho com mulheres,
por eu ver no consultório as dificuldades que a maioria das mulheres tinham. E o ano passado foi possível realizar, o ano passado, no 2018, que já foi o segundo, né, que nós fizemos. Então, a gente criou, né, o Mulheres Extraordinárias, que não é só para mulher, o foco é as mulheres, mas que os homens estão participando conosco também, porque a gente traz uma variedade de temas. Então, a gente está nesse mundo aí para cumprir a nossa missão, porque eu acho que nós temos muita coisa ainda para levar para as pessoas, e esse momento que nós estamos vivendo, mais do que nunca, a gente tem que refletir o que é que está, né? Como é que nós podemos estar nesse mundo. E aí, Flávia, assim, antes de começar, você vai perceber, eu gosto muito das historinhas. Eu queria contar uma historinha antes da gente entrar diretamente na inteligência emocional aí, como lidar com essas emoções em tempo de crise. A maioria das pessoas conhece a história dos dois lobos que nós temos dentro de nós, né? Aquele lobo bom e o lobo mau, ou seja, um lobo selvagem, que é só instinto, e um lobo divino, né? Que tem um lado mais apurado, um lado de uma essência. E a gente sabe que essa história diz que qual dos lobos que prevalece? Aquele que nós estamos alimentando. Não no sentido do alimento real, né? Mas do que é que nós estamos fazendo nessa vida. E é o que eu gostaria de dizer e perguntar para os nossos seguidores que estão aqui conosco, com a audiência maravilhosa que estão aqui. Qual lobo, né? Está sendo o lobo selvagem ou o lobo divino? Dessa essência. O que é que nós estamos fazendo? Porque eu acredito que esse coronavírus veio para nos mostrar que até então o lobo selvagem estava prevalecendo. Que era muito correr atrás do poder, era o correr atrás do ter, né? E que nesse momento que nos colocou em quarentena, está dizendo assim, o lobo divino precisa sobressair. O lobo divino precisa vir à tona, né? Ele está realmente agora gritando que é ele que tem que prevalecer. E aí, né, o pessoal coloca aqui no chat para nós qual lobo eles estão alimentando aí com os fazeres deles, como é que está diante dessa crise, como é que estão lidando com essas emoções. Já gostaria de deixar essa perguntinha aí, Ana Flávia. Uma reflexão, né? Uma reflexão, justamente. Porque assim, eu tenho certeza, como você disse, né? E principalmente nesse momento agora, que eu tenho a curiosidade de saber, né? Qual é o tipo de lobo que está prevalecendo. Porque, na realidade, nós temos que trazer o outro, né? Mas será que as pessoas realmente estão trazendo, né? Porque será que elas estão tendo essa consciência, né, Dilamar? Exatamente. Mas, nós vamos falar, a gente fala muito, um termo que a gente usa muito, inteligência emocional. Né? A gente tem escutado falar muito isso, né? Eu mesmo fiz um curso de inteligência emocional, fiz uma formação online mês passado, também de inteligência emocional, mas e o termo, a gestão das emoções, né? Então, eu quero te perguntar o que é uma emoção, né? O que é a gente fazer essa gestão? Como que a gente pode dominar, né? Controlar, né? E o que é a emoção, né? Para que ela serve? A gente sabe que a gente tem 5 tipos de emoções, né? E qual é que a gente utiliza mais? Você pode falar para a gente? Olha, Ana Flávia, é o seguinte, só assim um parêntese antes de falar disso, nesse momento, o que é que nós temos percebido que tem despertado nas pessoas, essa quarentena, né? O primeiro momento, as pessoas passaram assim, opa, tô de férias, né? Agora tô em casa, vou ficar de férias, entrou assim meio pegando aquela euforia com a sensação de como se tivesse de férias. Com o passar do tempo, uma semana, 2, esse negócio foi ficando um tédio. Já nessas férias, eu estou vendo que é umas férias forçadas, minhas contas estão aí para pagar. Então, as pessoas começaram a desenvolver um outro sentimento, né? Uma outra emoção. Aí, em seguida, veio, né? Ansiedade, porque o que eu vou fazer? E a preocupação mesmo com os afazeres, com o trabalho e com essa coisa de estar fechado.
passou a ficar angústia. E aí veio algumas pessoas, dependendo da historinha de vida, começaram a desenvolver uma depressão, né? E a gente sabe que depressão é excesso de passado. Então eu começo a lembrar, nossa, mas estava tão bom. Nossa, como é que as coisas estavam? Eu estava reclamando que estava ruim, mas não estava. Está ruim agora que eu estou fechado, né? Então eu falo muito. Então, depressão é excesso de passado. Estresse é excesso de presente, que eu começo a acumular coisas demais para fazer e eu fico muito estressado. E ansiedade é excesso de futuro. Como é que vai ser amanhã, quando passar isso, como é que nós vamos estar? Então, assim, para a gente entrar um pouco nisso que você estava falando, eu também tenho uma paixão pela inteligência emocional. Eu classifico inteligência emocional como jogo de cintura. É aquele jogo que nós temos que ter para saber driblar as emoções. Todos nós somos humanos e passamos por todas essas emoções, né? Não tem como a gente não sentir raiva, medo, tristeza, alegria. Agora, nós temos que saber lidar, administrar isso daí. Eu falo que é igual os móveis dentro de casa, você não pode sair tropeçando neles, você tem que saber caminhar ali dentro sem tropeçar. E eu penso que existe, né, esse lidar com as emoções. Como é que as pessoas estão lidando? Eu vi os mais variados sentimentos. Como eu te falei, inicialmente eu vi pessoas que, assim, com a sensação de que estava de férias e querendo fazer churrasquinho, sendo que não podia reunir, né? Mas queria fazer o churrasquinho dentro de casa, tomar a cervejinha. Então, vi pessoas dessa forma. Vi pessoas que entraram num quadro de ansiedade muito grande, de ter que parar no hospital, às vezes até com uma crise de pânico, aquele apavoramento, a preocupação em relação ao futuro, como é que vai ser. Porque, como eu dizia, a gente estava muito no lobo selvagem, né? O ter, correr, correr para a gente ter mais e ter mais. E estou vendo no momento atual algumas pessoas, assim, até um número bom de pessoas que vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos lidar com isso. Mesmo que seja algo novo para todo mundo, nós temos que o enfrentamento. Então, vamos ver o que nós podemos fazer. Para a hora que voltar ao normal, eu já estar preparada para esse novo normal, né? E aí eu vou ver o que eu posso fazer dentro das minhas condições atuais. Então, eu falo que isso é inteligência emocional. É eu ter algo, um problema, ou uma adversidade, um desafio, e eu buscar maneiras para eu sair disso. Eu não paralisar. Porque se eu paralisar, não vai acontecer nada. Que é o sentimento do medo, né? O medo que nós estamos passando, ele é um medo real. Nós temos as situações reais de ameaça, de perda, né? De contaminação, de uma doença e tal. Então, é um medo real. Mas nós não podemos deixar que esse medo nos paralise. Nós temos que ir para o enfrentamento. Mesmo que seja com máscara, eu ainda brinquei, o meu agora tem que ser um tapa-olho, eu estou precisando mais do tapa-olho do que da máscara. Oh, meu Deus. Atual. Oh, meu Deus. Então, a gente tem que ir, né? A gente tem que levantar e ir em frente. Então, eu penso que essas emoções, né? O que é essa emoção? É algo que é formado a partir daquilo que eu vejo, que eu penso, aí me movimenta uma série de uma química no nosso organismo, né? E essa química, ela pode ser uma química boa ou uma química ruim. Se eu estou no sentimento do medo, por exemplo, eu vou acionar hormônios, químicas que não são tão boas, se ela permanecer muito tempo, né? Porque aí eu vou para adrenalina, noradrenalina, cortisol, hormônios de estresse. E está nos preparando para a luta ou para a fuga. Só que, como nós não temos muito para onde correr e nem lutar, essa química permanecendo por um longo período no meu organismo, ela vai debilitar o meu organismo. Eu vou ficar com uma baixa imunidade. Se eu trabalho o meu pensamento, automaticamente eu vou mudar esse sentimento.
porque eu vou produzir uma outra química, eu mudo o sentimento e eu tenho um comportamento diferente, que é o que a gente tem orientado nessas lives, né? Dizendo para as pessoas, crie uma rotina, volte a fazer atividade física mesmo dentro de casa, põe uma música animadinha para você dançar, porque você produz uma química boa, vai ler, faça um exercício, vai estudar, fazer tanto curso online que tem por aí agora, gratuitos, né? Então, assim, aproveite o seu tempo. Pois é, eu também aproveitei ao máximo, estou aproveitando. Eu falei que eu estou trabalhando mais do que antes, porque aí a gente ainda colocou coisas fora, né? Então tá mais do que era antes. E aí, Ana Flávia, o que acontece? As pessoas, sabendo que existe um processo químico que essas emoções nos provoca, ao ter essa consciência, então eu tenho que alimentar o lado de eu fazer coisas que me elevam uma química boa, para que eu desenvolva um bem-estar, para que eu consiga lidar melhor com as situações. Exatamente. Você concorda com isso? Era o que você queria saber? Fez sentido? Exatamente. Exatamente, porque realmente nós temos que liberar realmente agora o hormônio, né, que nos dá prazer, né, que nos dá realmente aí o que nós precisamos, né? Porque eu acredito que normalmente a gente estressa tanto, né? E aí a gente só tá jogando o cortisol, todos esses hormônios ruins, do estresse, da correria, né, da ansiedade, e que a gente vê, ainda mais você que é psicóloga, né? Eu falo com várias amigas psicólogas que o índice realmente de depressão, né, que vai aumentando. Eu lembro que quando, há mais ou menos uns 14, acho que 14 anos atrás, eu fiz um curso técnico de segurança do trabalho, né? Eu fiz essa formação e atuei só um ano em São Paulo, depois engravidei e voltei para Goiânia. Quando eu comecei esse curso, na minha aula que eu tive sobre doenças do trabalho, a professora, ela falou que, gente, a depressão é a doença do século, né? Porque antigamente o pessoal falava, é frescura, né? E aí, nós realmente ficamos pensando, nossa, depressão. E hoje é uma coisa real. Justamente por isso, é o que você falou, nós estamos usando o quê? Nosso dragão o tempo todo, que é correr atrás do ter, e a gente não consegue, e vem a ansiedade, então realmente a gente precisa parar um pouco. E acredito, né, e que muitas pessoas estão falando, que eu acredito também, analisando toda a situação que a gente tem vivido, né, para a gente trabalhar esse outro lado e ver que o ter nesse momento, né, não faz diferença, porque você vai, né, você está preso em casa, não pode usar o seu carro, né, não pode ir ao shopping, não pode não pode viajar, né? Não pode viajar, né? Então, realmente é uma reflexão. O que é melhor, né? A gente trabalha tanto para o ter, né? Mas é o ser. Porque se você você consegue ter, né? Mas, claro, com mais tranquilidade. Senão você adoece, sim, né? Pode dar tanta coisa né? E realmente não é aquilo, né? Aí, às vezes, tem uma felicidade momentânea, porque quando você chega onde você quer, você conquista o que você quer, acabou a graça, né? Esse momento nos humanizou, nos colocou por iguais, né? Então, assim, todos nós estamos na mesma situação, todos nós, não tem, como você disse, o dinheirinho vai ficar guardado, o que tem o dinheiro, porque não adianta ele falar assim, não, então eu vou para tal lugar. Todos os lugares estão passando pela mesma situação, então não temos como fugir. E aí onde eu falo, agora é o momento então de vir o lobo divino, que é essa essência, né? De nos humanizarmos, de ajudar aos outros, que o ter vai ser consequência disso, porque se nós tivermos um mundo melhor, todos nós vamos ganhar com isso daí, né? Então a importância de a gente realmente trabalhar esse momento e ver como é que nós podemos sair lá na frente, bem melhores do que o que éramos antes. Esse é o que eu realmente acredito e desejo que as pessoas consigam ter esse despertar, né? Dessa consciência do que é que elas estão fazendo na vida.
E aí, para a gente falar um pouquinho dessa questão, né, da inteligência emocional, Ana Flávia, eu tinha separado aqui, falar dos 5 pilares da inteligência emocional para as pessoas assim, mas o que é isso, né? Como é que é isso? Como que eu detecto? Então vamos falar um pouquinho desses 5 pilares. O primeiro pilar da inteligência emocional é eu perceber as minhas emoções, né? O que eu estou sentindo? Eu estou com raiva? Né? Eu tô triste porque eu tô tendo que ficar mais quieta em casa, é uma sexta-feira, não dá para eu ir para um happy hour lá fora, ou eu estou com medo. Se eu sair, o que vai acontecer? As pessoas vão me contaminar. Ou seja, o primeiro pilar tem a ver com isso de eu olhar para dentro de mim e eu ter a compreensão do que é que eu estou sentindo, qual é a emoção que está mais forte em mim. Então, é o primeiro pilar da inteligência emocional. E o segundo, detectei, né? Então tá, estou triste. O segundo pilar da inteligência emocional é saber lidar com essa emoção. Porque não adianta eu só perceber que eu estou triste e não saber o que eu faço com isso. E aí, às vezes, as pessoas perguntam assim, mas tem positivo dessas emoções? Tem, né? Se eu percebo que eu estou triste, normalmente a gente, quando está triste, o que a gente quer fazer? Se encolher, ficar quietinha, apagar a luzinha, fecha todas as cortinas, não quero fazer nada, né? É o contrário, então isso é o negativo da tristeza, é o negativo, é esse querer ficar quietinha, me vitimizar, por que isso está acontecendo, que justo agora 2020 eu tinha planejado tantas coisas, eu tinha tantas palestras já agendadas, e vem esse corona e acaba com isso. Não, peraí, sai disso, né? Porque a tendência da pessoa que alimenta a tristeza é ela se vitimizar, ela vira a coitadinha, né? Então, opa, vamos para o lado positivo disso. Vamos sair disso daí. Se eu tomei consciência, tô triste. Eu tomei consciência desse sentimento. O que eu posso fazer? Opa, deixa eu levantar, né? Deixa eu passar um batonzinho na cara e me vestir como se eu fosse sair. Coloca uma música animada e vamos dar uma, né, movimentada ali, uma dançadinha, faz um polichinelo para movimentar, porque às vezes não está podendo sair ainda, ou seja, movimente-se. Para quê? Para você produzir a tal da química boa que nós estávamos falando. Porque aí eu começo a mudar aquela química minha, que estava só me jogando para baixo, agora eu começo a vir um pouco de endorfina, vem serotonina, hormônios que começam a levantar esse humor, né? E quando eu percebo, não estou tão triste mais, eu não estou sentindo tão mal. Então, primeiramente, eu percebo o que eu estou sentindo, e o segundo momento, eu vou lidar com isso, é eu saber como ir para o positivo daquela emoção. Estou com medo. Enfrentamento. Eu tenho que ir. Que ações que eu posso fazer, né, com todos os cuidados necessários, mas o que eu posso fazer? Deixa eu criar uma rotina. Eu peguei uma agendinha e escrevo até o horário de levantar e criei uma rotina para mim de hora em hora das coisas para se fazer, né? Porque senão realmente a gente se perde, porque às vezes estamos dentro de casa, a coisa vai ficando assim meio rotineira e você acha que quando você vê passou o dia, parece que você fez muita coisa e não fez nada ao mesmo tempo. E a gente precisa se organizar nisso para administrar o tempo melhor, né? O terceiro pilar é, como nós não estamos sozinhos, nós temos pessoas ao nosso redor, é perceber a emoção do outro. Às vezes eu até lidei bem com a minha, agora é hora de eu perceber do outro. Meu filho, meu marido, meu colega, meu irmão, né? Como é que o outro está lidando com isso? E aí, perceber a emoção do outro. Nossa, meu filho está com muito medo. Quarto pilar, ajudar o outro a lidar com essa emoção, né? Ele perceber a emoção dele, agora eu vou ajudá-lo a lidar com essa emoção. Ao invés de eu ir lá e falar para ele assim, nossa, que moleza, com medo? Ah, não, mulherzinha. Ir lá e detonar ele mais, né? Que isso é o negativo do medo, vou fazer ele ficar mais paralisado ainda. Não, eu vou lá e digo assim,
Vamos assistir um filme legal? Vamos pegar uma comédia para a gente dar boas gargalhadas? De novo, nós vamos conseguir mudar aquela química, né? Então, se eu percebo a emoção do outro e eu quero ajudá-lo a sair disso, eu vou dar alguns toques e ajudá-lo. Vamos fazer tal coisa para eu levá-lo para o lado positivo daquela emoção. Ok. E o quinto pilar é automotivação. Será que é fácil nos motivarmos num momento desse? Será que a gente não começa a jogar culpa no governo, jogar culpa no outro, nos médicos que falam que tem que ficar em casa, aí o presidente fala, não vamos sair porque é economia, e a gente fala, o que eu faço agora? E fica naquele desespero, né? Então, assim, essa motivação não pode vir de fora. Tanto é que ela chama auto, né, com o, porque é de dentro para fora. Não podemos terceirizar isso. É nossa responsabilidade o que está acontecendo comigo. Então, o problema não é o problema, mas é a minha atitude diante desse problema. E aí é que nós temos a diferença. Se eu tiver uma atitude mais positiva, que seja, estou vendo a minha realidade, é um positivo, mas também enxergando a minha realidade. E as possibilidades do que eu posso fazer para lidar com isso. Eu já começo a sentir um pouco melhor. Então, é eu a começar a achar motivos. Espera aí, então, o que eu posso fazer? Acho que eu posso fazer alguns atendimentos online. Aí eu vou, se eu não trabalhava com isso, eu vou aprender, vou buscar recursos, está sendo oferecido um monte de recursos gratuitos. Aí aprendi, já começo a fazer algo nesse sentido. Ah, mas eu não posso abrir o meu comércio. Veja dentro das suas possibilidades em casa, como é que você pode estar presente na vida do seu cliente. Mas meu cliente nessa hora não quer comprar nada. Não é para comprar. Ofereça para você ajudá-lo em alguma coisa que ele possa sentir que você está presente na vida dele. Né? Que seja uma ligadinha, uma mensagem, se eu tenho o telefone, o contato dele. E aí, fulano, como é que você está passando esse momento e tal? Mostro que eu estou ali presente, mostro que eu, de alguma forma, estou querendo ajudá-lo. Não saio do radar do meu cliente. Quando esse cliente pensar em comprar aquilo que é o meu serviço ou o meu produto, a primeira pessoa que ele vai pensar é em mim. Porque foi alguém que sempre esteve presente na vida dele, mesmo ele não comprando, mas nesse período de quarentena, eu me fiz presente. Né? Com o que a gente trabalha, por exemplo, a gente manda um conteúdo para ele, reflexivo, convida ele para uma live dessa, então a gente se faz presente. E ele fala, nossa, mas foi tão bom eu ouvir aquela live, sabe que deu uma levantada no meu astral? Né? Ou eu mandei um videozinho, alguma coisa para ele, que ele fala, que legal. Então, faz parte dessa automotivação. Mas uma grande maioria, Ana Flávia, infelizmente, 80% da população não tem automotivação, porque ela tem baixa inteligência emocional. E aí a gente fala, mas o que fazer? Então, nós temos que procurar nos conhecermos melhor, para que a gente possa desenvolver isso daí. Porque se o que está acontecendo na minha vida agora, o jeito de eu lidar, está me deixando muito para baixo, a responsabilidade é minha. E eu não estou sabendo lidar com isso, eu tenho que procurar uma ajuda. Reconhecer que eu preciso de ajuda e que eu lido muito mal com essas emoções. Principalmente nas crises. Se eu lidar bem, eu vou poder tirar, né? Não tem aquele ditado que enquanto uns estão chorando, outros estão vendendo lenços. Então, aquele que aproveitou bem, ele vai aproveitar e vai vender lenços. Ele vai ter um momento em que aquilo ele soube usar a crise e criar coisas novas. Então, é um momento que a gente tem que procurar inovar, a gente tem que procurar refazer aquilo que nós estávamos fazendo, repensar, ser mais proativo. Precisamos disso, coisas que nós estaríamos vivendo daqui 5, 10 anos, chegou hoje e pegou nós desprevenidos,
né? Então agora é a hora de nós corrermos atrás. Tem um amigo meu palestrante que ele fez uma comparação que eu achei ótima. Eu falei, vou passar a usar essa comparação sua, né? Ele disse o seguinte, que tem aquele que prepara o cavalo, coloca a sela, então o cavalo está selado, e ele fica prontinho com o cavalo selado, esperando o start para correr. E tem aquele que o cavalo está lá no pasto, ele não sabe nem cadê a sela, fala assim, quando der o start, eu pego o cavalo, né? Então, assim, como é que nós estamos? Será que nós estamos com o cavalo selado, já montado em cima, esperando o start? Ou nós estamos com o cavalo lá no pasto, esperando isso passar para eu ir ver o que eu ainda vou fazer? Enquanto isso, o outro já foi lá na minha frente, meu concorrente já vai lá e já está fazendo. Mas eu não tenho sorte. Será que não foi a maneira como eu lidei com a situação? Exatamente. Tem que se reinventar neste momento. Totalmente. Não é esperar passar. É agora. Então, isso. Às vezes aquele projeto... Esse é o momento, né? Esse é o momento. Exatamente. O que você quer dizer? Às vezes aquele projeto que você já estava idealizando fazer alguns anos, né? Que tal trazer esse projeto agora? Às vezes pode ser o momento. Então, às vezes está lá engavetado, né? Quietinho ali. Nossa, é o momento, que isso agora é o momento de eu fazer isso, de eu estudar, né? Para a hora que as coisas estiverem melhores, eu investir realmente nisso daqui e eu ir atrás. Então, é o momento. Agora a palavra-chave é busca de conhecimento. Por quê? Aquilo que eu não sei fazer é porque eu não tenho conhecimento. Se eu me percebo limitada em determinada área, não é o meu casamento que está em crise. Eu preciso buscar conhecimentos sobre relacionamento. Vou ler livros, vou buscar grupos de ajuda. Na educação do meu filho, estou tendo conflito demais com meus filhos nesse momento. Preciso buscar, às vezes, um profissional para me ajudar nessa orientação, ler a respeito, ou seja, busca de conhecimento daquilo que eu me sinto debilitada, que eu sinto que eu estou fragilizada naquela área. Se eu estou fragilizada naquela área, é porque me falta conhecimento. Quando eu tenho conhecimento, eu vou, né? É como se fosse acender uma luz. As coisas fluem. Então é o momento de eu olhar para dentro de mim e perceber onde é que está mais frágil em mim. O que eu preciso melhorar, investir para que, quando as coisas realmente estiverem totalmente liberadas, eu esteja mais forte lá na frente. Eu saia com mais força e consiga me destacar como profissional, como ser humano. O que eu fiz e o que eu posso fazer? Justamente, esse é o momento. Né? Porque às vezes eu costumo dizer que para mim os momentos de grandes desafios na minha vida, os momentos mais difíceis, foram os momentos que me fizeram me mexer, buscar ajuda, porque enquanto a gente acredita, né? Às vezes a gente tem uma ilusão que está tudo bem e não está, né? Mas os momentos em que realmente você vê que as coisas não fluem, não acontecem, é onde você precisa de ajuda. E meio aos desafios, né? Antigamente eu desistia, hoje não. Hoje eu busco ajuda, hoje eu busco aprender onde que eu posso fazer, o que que eu posso fazer nesse momento, justo para mudar, para melhorar. E eu falo que eu cresci muito, meio aos desafios, né? Nos últimos anos eu tenho passado vários. E assim, falo, graças a Deus eu busquei o autoconhecimento, porque foi através dele, foi me conhecendo. E eu passei por várias dificuldades, várias situações, né? E que a gente, nesse momento, tem que buscar a inteligência emocional, para que a gente não haja, né? Porque nós usamos muito a questão mesmo, assim, acho que um dos... Você me corrija, mas eu acredito que das emoções que a gente mais usa, Edlamar, é a raiva e acho que o medo, né? A raiva, o medo, né? Então, o nosso... Além sem mais, infelizmente, né? É o que mais nós usamos, né? É o medo de
Medo de morrer, medo de perder um ente querido, medo de acontecer algo. A gente vive, às vezes, com pensamentos ruins, né? De acontecer alguma coisa. A gente tem esse medo, medo de expor, medo de tantas coisas, adoecer, morrer, deixar a família. E a raiva. Então, acho que a raiva nos impulsiona muito, porque as emoções é importante, muito importante para nos entender. Sim, Porém, exatamente. se a gente não saber trabalhar, principalmente a raiva, a gente perde muita oportunidade. Eu falo que palavras ditas, dependendo da forma que foi dita e o que foi dito, não voltam atrás. A história do preguinho, depois que você bate ele, não adianta você tirar que o buraquinho ficou lá, né? Exatamente, Não, mas a raiva é isso mesmo, Ana Flávia. eu Pode falo falar. que a taça, quando ela quebra, você pode colar, né? E é mais ou menos assim. Mas não é Ela mais. pode colar, mas ela vai ficar trincada, vai ficar aquela rachadura lá, nunca mais volta ao normal. É. Então, assim, a raiva é a emoção mais potente realmente, né? Ela é uma energia muito forte, a energia mais forte que a gente tem é a da raiva. E se nós não tivermos esse autoconhecimento de nós mesmos, das nossas atitudes, a gente ir para cima do outro, igual um trator, né? Depois ainda vem a culpa, porque aí depois, para que eu fiz isso, né? Aí já foi, porque eu agi com o lobo selvagem, foi meu lado instintivo que veio à tona, né? E eu fui para cima do outro só no instinto, só na emoção, não dei tempo dessa emoção. Então, o que seria, né? A gente fala, é usar essa energia, mas eu canalizar ela para um lado bom. Eu deixo ela baixar, respiro, né? As nossas avós já tinham essas dicas lá atrás, sem saber que isso era inteligência emocional, quando elas falavam para nós, conte até 10. Então já era ela nos dando dica da inteligência emocional, né? Sem saber que era. Então, quer dizer, às vezes não é só até 10, às vezes nós temos que contar até 1000 e olhe lá, porque essa emoção é muito potente. Ou seja, literalmente, saia do ambiente, dê um tempo para essa energia baixar. Que aí você raciocina, né? Porque nesse momento, o que acontece? A minha amígdala, que é o centro das emoções, né? Que não é essa amígdala aqui, gente, é a amígdala do centro das emoções. Ela é o campo onde é originada as emoções. Então, ela tá ali toda aceleradinha. E o nosso córtex é sequestrado por ela. Por isso que nós não pensamos, nós só agimos. Mas isso dura só 8 segundos, gente. Se nós soubermos que nesses 8 segundos a gente faz muita besteira, né? Passa por cima do outro, fala coisas terríveis, machuca, fere. Passou, ela solta o córtex. Eu começo a pensar e eu faço, nossa, o que eu fiz? Acabou, né? Estraguei tudo. Já foi. Então, essa é a hora que se eu saio literalmente para dar tempo desses 8 segundos aí, se eu respiro, começo a deixar com que o córtex volta novamente para eu pensar como gente, né? Largar a parte instintiva. Aí eu volto para resolver aquele problema que está me incomodando. Mas de uma forma adequada, de uma forma que não fere o outro, né? Eu falo, não é o que eu falo, mas eu como falar. Esse como falar é que vai machucar. Eu posso falar a coisa mais séria para você, mas se eu usar um tom de voz suave, você vai parar para me ouvir. Agora, se é simples e eu já chego gritando e falando, você já vai se defender, já vai se armar. Então, a necessidade de nós nos conhecermos, para a gente saber qual emoção prevalece mais na minha vida. Né? É até interessante, vamos perguntar para o pessoal aqui, coloca aí no chat, gente, qual que é a emoção que mais prevalece no seu dia a dia? Principalmente nessas últimas, estamos há 50 dias já de quarentena, né? Vamos perguntar, coloca aí, pessoal, para nós, qual que é a emoção que mais prevalece no seu dia a dia? Raiva, medo, tristeza, alegria, amor. Eu coloco amor junto com a alegria. Eu especifico essas 3. Alguns autores separam a alegria e o amor, né? Qual dessas prevalecem mais em vocês, gente? No dia a dia, qual que está assim atuando mais aí nos relacionamentos em casa, né? Flávia, a gente sabe que os relacionamentos, até o assunto de ontem, né?
A gente sabe que esses relacionamentos às vezes não estão tão simples, tão fáceis, porque a gente está mais próximo, está convivendo mais, então está vindo, as emoções estão aflorando. E aí, que emoções que estão prevalecendo? Relacionamentos que já estavam bons, prevaleceu a alegria, o amor, né? Nossa, a possibilidade de estar mais junto, ouvindo mais, observando mais o outro. Relacionamentos que já existia um conflito, a coisa piorou, né? O conflito se instalou de uma forma mais forte, mas já existia, não foi de repente por causa do corona, né? Então vamos ver o que o pessoal fala aqui. Vão falando aí para nós, pessoal. Coloca aí no chat para nós sabermos qual é a emoção que está prevalecendo mais aí para vocês nesse período. A Ariana é só amor, né, Ariana? Ai, parabéns, né? Que voz gostosa, todo mundo adorou ouvir ela tão calma. Jeitinho de falar muito meigo. Camila tá com raiva. Camila, vamos trabalhar essa raiva, Camila. Isso, usa essa raiva assim, bem potente, fala assim, eu vou jogar ela tudo nesse curso aqui, até o final dessa quarentena eu termino esse curso aqui, que você levou ela para o lado positivo. É bacana mesmo, porque assim, é uma reflexão, né? Como você falou, Edlamar, aí dos 5 tipos, né, de emoções, é bacana para que fique a reflexão, né? Porque assim, a nossa vida é tão automático, que às vezes a gente não para pensar. Ou às vezes também a gente nem sabe, né? Que sentimento que a gente está sentindo e por que a gente está sentindo. E é muito bom você conhecer o sentimento e saber lidar com ele, administrar. Porque quando eu decidi fazer um curso de inteligência emocional, foi justamente por isso. Porque mesmo há tantos cursos, formações, eu ainda não estava dando conta de lidar com isso. Sim. E aí eu quero entender como que eu faço para melhorar, porque eu sou muito impulsiva, o negócio bem batia e voltava. E aí foi uma necessidade que eu tive. Eu falei, eu preciso encontrar um curso, eu preciso. E aí eu fui ler livro, né? Eu tenho um livro do Daniel Goleman, gente, que inclusive eu quero deixar para vocês essa indicação. O livro do Daniel Goleman chamado mesmo Inteligência Emocional. Isso. Ele é uma bíblia da inteligência emocional. Ó, vou mostrar para vocês. Isso. Eu deixei separadinho aqui. Eu acredito que todo ser humano na face da Terra deveria ler esse livro, né? Porque assim, ele fala... Gente, eu não vou falar do livro, mas assim, ele é perfeito, perfeito. Então, para lidar com as emoções, eu vou mostrar isso aqui também, ó. 12 semanas para mudar uma vida, de Augusto Cury, né? Que Augusto Cury é o que fala muito da gestão das emoções. Gestão das emoções, São 2 livros fantásticos que vocês devem ler, porque aí vocês vão a fundo o que é emoção e vocês vão conhecer, né? Porque a gente está falando aqui, dando um overview aqui, mas para vocês realmente se conhecerem, gente, conhecer o outro. Porque aí vocês começam a trabalhar. Porque eu digo que eu estou num processo de cura, né? Porque a gente tem tanta ferida, tanta crença, tanta coisa para curar. Então, eu estou num processo de cura, ressignificação. E é maravilhoso esse processo do autoconhecimento e você entender das suas emoções. Porque ela que te move, né? Mas que te move para agir bem, para agir certo ou para agir de forma que depois a gente se arrepende, né, Edlamar? Exatamente. O que eu percebo, Flávia, é que as pessoas têm uma facilidade em fazer cursos para buscar a parte técnica. Conhecimento técnico, né? Então, eu vou contratar um funcionário, eu olho no currículo, nossa, quanto curso técnico, né? Nossa, maravilhoso. Contrato a pessoa A. Aí ela vem e começa a trabalhar comigo, ela começa com dificuldades comportamentais, relacionamento ruim, dá uma resposta mal educada nas pessoas, não tem paciência, os problemas dela, tecnicamente ela está ótima, mas os problemas dela são comportamentais. De repente eu vou ter que dispensá-la pelos problemas comportamentais, porque as pessoas investem muito pouco nessa área comportamental. Isso não precisa não, né? Não tem necessidade. Mas é aí que está a questão.
Porque se você investe nesse conhecimento, pega esses 2 livros maravilhosos aí, leia, procure se olhar diante daquilo que você está lendo, não está conseguindo entender, busca a ajuda de um profissional para ajudar a clarear para você. Esse profissional vai, é como se fosse só acender uma luzinha, né? Eu falo que a terapia, por exemplo, é como acender luzinha. O coach, ele vai mostrar o caminho, mas a hora de caminhar é você. Ele é alguém que vai lá, ilumina e diz, ó, esse é o caminho. Agora sou eu que tenho que caminhar ali, né? Então, isso é a importância desse autoconhecimento. Se a gente junta as duas coisas, a parte técnica e a comportamental, gente, eu vou ser um profissional, uma pessoa extraordinária. Se eu tenho só um lado, né, só um lado desenvolvido, aquele outro vai sempre ser algo que vai facilitar para eu ter dificuldades, vai puxar o meu tapete, né? Eu não vou deslanchar porque tem uma área da minha vida que está ali como se fosse uma asinha torta e eu não vou alçar voos altos, né? É isso mesmo. Edilamar, faltam 10 minutinhos, né, para finalizar. Nossa, como passa, meu Deus. Eu falo que o assunto bom, ele voa 10 minutos, exatamente. Você quer que a gente fale mais alguma coisa? Ou você quer... Eu tenho uma técnicazinha extremamente simples para a gente lidar com essas emoções, né? E se quiser que a gente faça o exercício, a gente faz. E aí, depois o pessoal gostando, pode ir lá no direct falar assim, eu quero que você mande aquele áudio do exercício que você fez conosco. Ou você quer que a gente esclareça mais alguma coisa, fica a critério. Pessoal, vamos perguntar ver o que eles acham? Vocês querem um exercíciozinho para lidar com essas emoções agora, que a gente faça com vocês? Ou vocês querem que a gente fala mais um pouco e depois lá vai no meu direct, né? E pede o exercício que eu mando um áudio para vocês do exercício. O que vocês preferem? Fala para nós aí. Vamos aproveitar nossos 10 minutinhos, né, Ana Flávia? Isso. Enquanto eles vão respondendo para a gente, fala para nós aí o que você preparou para a gente. Aquela surpresa. As minhas convidadas vão falar, hein? Elas vieram, fizeram uma entrega, conectou, deu tanta dica, tanta informação, tanto compartilhamento, né, gente? E ainda deu tanta surpresa, tanto prêmio, né? Que maravilha! Como nós estamos falando de autoconhecimento, né? Então, assim, a gente vai, olha, dar uma mentoria. Vai ser um sorteio, né, Ana Flávia? Como é que você vai fazer o sorteio aí? Depois você vai posteriormente fazer? Isso, nós vamos tirar uma fotinha da nossa... Ai, perdão. Nós vamos tirar uma foto, né? Nós vamos printar a foto, né? Então, quem quiser participar da sua mentoria, né? Você me disse mentoria, gente, ó. 50 minutos a 1 hora comigo, falando do que é a emoção que você tem e a gente ajudar você a lidar com isso, abrir alguns caminhos. Exatamente. Então, printa a tela, faz o post, marca a Edilamar Fagundes, me marca. @Edilamar Psicóloga. E marca você também, né? Isso, Ana Flávia Couto. Isso. E aí nós vamos fazer esse sorteio, né? Para ganhar 1 hora de mentoria. Edilamar, o pessoal está pedindo para que a gente faça um exercício, né? Então, amada. Estão pedindo mais um exercício aí? Então vamos lá para o exercício, gente. Quem tiver aí com alguma coisa no colo e tal, deixa de lado, fica sentadinho numa posição bem confortável, bastante à vontade aí. Rapidinho, 3 minutinhos a gente faz. Vamos lá. Aí você vai fechar os olhos. Vai fazer 3 respirações bem tranquilas. É o primeiro passo, gente, trabalhar a respiração para a gente acalmar. Inspira pelo nariz, expira pela boca. 3 vezes, vamos lá. Isso. E eu quero que enquanto vocês inspiram, agora você vai colocar a sua atenção
na região do coração. Coração fica mais ou menos no meio do peito, um pouquinho para o lado esquerdo. Inspira, como se esse ar entrasse e saísse através do coração, gente. Nosso coração tem 40 mil axônios que nos liga diretamente ao sistema emocional. E ele tem uma energia que é uma energia do processo de autocura. Assim como nós temos a cicatrização física, a gente tem a cicatrização emocional. Sinta essa energia do coração. Vai respirando, imaginando que o ar está saindo e entrando através do coração. Isso. Agora eu quero que vocês imaginem que tem em uma das suas mãos um saco de segredos, como se fosse um saco de lixo. E vocês vão buscar na sua lembrança, na sua memória, tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que te frustra, que te impede de estar bem. E você vai imaginar pegando esse sentimento, essa emoção, esse pensamento, como se fosse possível pegar, e vai jogar nesse saco de segredos. Por exemplo, estou pegando a raiva e jogo nesse saco de segredos. Estou pegando a angústia e jogo nesse saco de segredos. Estou pegando os medos e jogo no saco de segredos. E assim sucessivamente, gente, com tudo aquilo que vier na sua cabeça, de ruim, de negativo, nomeia, para que o seu cérebro receba uma ordem clara e direta, o que é que você quer jogar fora. Isso. À medida que você terminar de jogar tudo nesse saco de segredos, toma mais uma respiração profunda. E agora você tem na sua outra mão uma pá. E você vai cavar um buraco bem profundo, até chegar num lago com águas negras, águas bem escuras. E você vai abrir o saco de segredos e vai jogar. Tudo o que você colocou aí nesse saco de segredos, você vai jogar agora nessas águas negras. Eu estou jogando fora a raiva, eu estou jogando fora a tristeza, eu estou jogando fora os medos, eu estou jogando fora a ansiedade, e assim sucessivamente com tudo que você colocou aí. Novamente nomeando o que é que você está jogando fora. Faça isso. Isso. E agora você vai voltar, toma mais uma respiração profunda e você vai voltar pelo mesmo caminho ao qual você foi. Lembrando que tudo que você jogou lá nas profundezas daquelas águas negras estão ficando lá e que você está bem, perfeito estado de saúde, muito melhor que antes. E escreva agora no peito, no coração, os sentimentos, 2 sentimentos: coragem e confiança. E sinta esse sentimento se espalhar por todo o seu corpo, através da sua respiração. Coragem e confiança. Coragem não quer dizer não ter medo, ausência de medo. Coragem quer dizer o enfrentamento desse medo. Inspira, registra e guarda. No seu tempo, pode voltar para cá e contar para nós como é que foi, abrir os olhos, dar uma espreguiçada bem gostosa aí. Estamos de volta. Gostaram? Eu não falei que a gente ia fechar com chave de ouro essa semana de live, olha só.
uma meditação dessa, rápida, mas com tanta eficiência, né? Para a Gente, gente fazer essa ficar mais meditação, Ana calma. Flávia, olha, ela é extremamente eficiente e dá um bem-estar extremamente simples, gente, qualquer um faz. Você muda completamente a sintonia do seu cérebro. Então, isso que é Baixa importante. frequência, Quem né? quiser um áudio, gente, eu tenho gravado um áudio com esse exercício. Quem quiser, vai lá no meu direct e fala assim, eu quero o áudio, que eu vou mandar no seu WhatsApp esse áudio para você ouvir todas as noites, todas as manhãs, e você passar essa quarentena aí maravilhosamente bem. Qual foi o sentimento? Eu não vi o que o pessoal sentiu aí, relaxaram, gostaram? Conta para nós. E aí, o que vocês sentiram, gente? Compartilha. Será que estão dormindo ainda? Será que relaxaram tanto que permaneceu, Ana Flávia? Não vale dormir, gente. Dormiram! Dormiram, né? Maravilhoso, Lamar, muito bom, realmente, né? Dá uma leveza, é muito bom. Né, Gi? É uma coisa que eu tenho que colocar dentro das minhas disciplinas, né? Eu vim mês passado, estava em São Paulo fazendo uma formação de coach ericksoniano e nós ficamos 7 dias fazendo meditação, meditação, meditação. Foi um curso Fantástico, enorme, né? e a energia que dá depois, né? Inicialmente dá assim, uma molequinha, vontade de dormir, mas depois ergue a sua energia, você fica com energia. Edilamar, eu quero aqui te agradecer mais uma vez. Muitíssimo obrigada, gratidão, tá? Por você vir compartilhar com a gente, finalizar essa semana realmente assim com chave de ouro. Muito obrigada, tá? Eu Deus abençoe a agradeço, sua vida. querida. E aí, Agradeço.